Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo de 12h20 às 13h20 pela rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Este nosso horário de 12h20 às 13h20 apenas nesta semana. Depois retornaremos ao habitual meio-dia. Visite nosso site www.gentequefala.com.br, curta a nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, participe pelo Twitter, @GenteQueFalaM, WhatsApp ou Zap Zap. É o 11 97401 2235 e o telefone à sua disposição é o 11 também 5052 6622. Estão conosco nesta edição de Gente que Fala. Eu anuncio como deputado, procurador, como Fernando Capês. O amigo Fernando Capês. Político em todos os instantes. Procurador de Justiça licenciado, deputado estadual e amigo do Gente que Fala, Fernando Capês. E seu amigo também, Zancopé? A maior votação deste ano na Assembleia Legislativa. Eu acho que de alguns para trás também, viu? Graças a Deus foram 306.628 votos. Fiquei muito feliz. Foi o reconhecimento de um trabalho sério, dedicado. Eu acho que isso fica também é um bom exemplo para os outros candidatos políticos. Você trabalhando com objetividade, com dedicação, se interessando pelas pessoas, se preocupando com o problema das pessoas, indo atrás da solução dos problemas, não adiando a solução de problemas com aquele famoso fax ou ofício que não vai para lugar nenhum, a não ser para o triturador de papel, mas ao contrário, você indo ao encontro da solução, isso acaba sendo reconhecido. Eu fiquei muito feliz, foram 151 mil votos na capital, tivemos 15 mil votos em Guarulhos, 15 mil votos na região do ABC e depois o resto, mais de 140 mil votos, foram votos no interior. E fico feliz de poder retornar, por uma questão da legislação eleitoral. Nós não podíamos participar aqui do programa como tínhamos como rotina. E tendo aqui o Parque do Ibirapuera de fundo, né? Nesse cenário maravilhoso. Está de parabéns o nosso Fausto Camunha, a Zenilda, toda a nossa equipe aqui. E vocês, Zancopé? Ok, obrigado, Fernando Capês. Também conosco o delegado Alexandre Zakir. Alexandre Zakir, que é vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Prazer tê-lo aqui, Zakir. Prazer é todo meu, Zancopé. Muito Também obrigado pelo passou por convite. uma experiência nas urnas nesta última eleição. Passei por não tão prodigiosa quanto a do Capês, porque o Capês não é referência para ninguém, né? Mas o Alexandre foi muito bem votado. Para quem vai numa primeira eleição, despretensiosamente, com as deficiências que ele foi de estrutura, ele fez o meu voto e o reconhecimento do trabalho de um delegado de polícia honesto, correto, capaz e um apresentador de um programa já consagrado aí, a Operação de Risco. Zakir? Então, eu fiquei muito satisfeito com essa oportunidade. Eu acho que no Brasil pouco se tem valorizado essa experiência de participar de política. Acho que a população nossa ainda se encontra um pouco distante da vida política do nosso país. Eu acho que isso é muito importante, a gente participar e trazer boas pessoas para a vida política. Eu acho que isso é fundamental. Só assim a gente consegue melhorar a qualidade dos políticos e a qualidade do voto. Eu acho que é fundamental essa diferença, que a gente tem que participar. Porque se a gente tiver na política situações de aversão, de distância, de distanciamento do povo, quanto mais isso acontecer, mais esse espaço vai ser dominado por pessoas que não correspondem à expectativa da sociedade. E isso fica aqui um recado. Se você é uma pessoa correta, honesta, decente, venha participar da política. Participe da política, porque isso faz a diferença para a sociedade. Enquanto nós encontrarmos na política algo que nos cause repugnância, que nos cause aversão, que nos cause distanciamento, nós estamos num papel errado. Ou a gente desiste, vira as costas e vai embora, e aí você passa, vira a página, ou a gente participa. E participando a gente consegue melhorar. E boas pessoas precisam participar. Também conosco o vereador Abuani, que é filiado ao PV. Bom tê-lo aqui, vereador. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço o convite. Já tive em outra oportunidade aqui no programa. E para mim é uma satisfação maior ter uma mesa aqui tão seleta. Né? Fernando Capês, que arrebentou nas urnas. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Abuani. Promotor de justiça conhecido, renomado, e
esse sucesso todo se dá à vossa competência. Parabéns mais uma vez. E parabéns também para todos que desafiam, né? É uma experiência para quem nunca concorreu às eleições, é uma experiência que vale a pena passar. E quem tem essa disposição de ajudar, de estar sempre à disposição da sociedade, eu acho que tem que tentar o voto nas urnas, né? Mais uma vez eu agradeço e vamos para o debate. Também conosco o economista José Roberto Faria Lima. Quando a gente fala de votos, você já foi suficientemente votado em eleições anteriores e o que o Zakir se referiu, desistiu da política. Eu queria, entretanto, cumprimentar ao Fernando Capês pela magnífica votação. Obrigado, Fred. E ao Zakir também pela participação no ambiente político. Eu acho que aqui no Brasil nós estamos precisando realmente que haja um envolvimento maior da população na política, mas não uma política com P minúsculo, uma política com P desse tamanho, para que a gente possa realmente criar condições de projetar um futuro que a gente deseja, sonha e que parece que nunca acontece. Eu já repeti uma vez aqui num programa... Mas eu insisto. Que é um dos momentos, entende, que eu gosto de participar. Quando a Zenilda ligou, eu disse, eu vou sair correndo, porque eu não posso perder essa chance de dar um abração no Fausto e de cumprimentar e participar de um programa que é um programa que é diferente, é um programa que não existe quase mais na televisão, na rádio brasileira. Só tem esse? É. Não, porque você tem condição de você dizer a verdade. E a verdade, a mentira tem barba, parece que não tem um dedo e tem pernas curtas, mas a mentira, entende, vai ser ultrapassada pela verdade. Nos assuntos de hoje, com uma fila de 160 mil crianças aguardando vagas em creches, a Prefeitura de São Paulo tem aceitado unidades conveniadas fora dos padrões exigidos pelo Conselho Municipal de Educação. Matéria publicada hoje pelo Diário de São Paulo mostra que há creches sem áreas verdes, com problemas nos playgrounds e até mesmo com salas sem janelas. O sala sem janela é novo, hein? Vereador, posso começar pelo... Lógico. Por favor. Até porque este vereador já fez vários requerimentos, né, ao secretário da Educação, porque a porta do vereador, acho que muitas vezes é a porta da casa das pessoas, é a primeira porta a chegar a comunidade, a população sempre muito mais presente na porta dos vereadores, até porque é uma relação muito próxima o vereador com a sociedade. E eu acredito que já centenas de ofícios que solicitamos creche, vagas em creches, e sempre é a mesma resposta: fila de espera, fila de espera, fila de espera, e nunca chega esse número é correto, essa vez. 160 mil nessa fila de espera? Eu acredito que sim, se não mais, porque é difícil, é muito complicado. Nunca se existe uma vaga. Eu acho que a demanda é muito grande para poucas creches que existem na cidade de São Paulo. E o prefeito vem com muita dificuldade para atender a esse número da fila de espera. Zakir? O que me assusta numa matéria dessa é você ver que a prefeitura acaba fazendo exigências das quais ela mesma não cumpre. Se você não tem aqui o padrão previsto pela própria prefeitura sendo atendido no requisito de autorizar essa creche. Provavelmente para querer cobrir esse déficit gigantesco que existe hoje com relação à fila. Agora, o que me incomoda é isso, é o reflexo de que falta seriedade no trato da coisa pública. Ou se exige demais, ou se não se cumpre o exigido aqui. Diante do texto apresentado na matéria aqui, Zancopé, não me resta outra coisa a não ser dizer o seguinte: eu fico assustado com esse modelo. Ou você está exigindo além do que deveria exigir, ou você não está levando a coisa a sério. O próprio Estado, a própria sociedade, a própria prefeitura não está dando exemplo. Então, onde fica o trato com a coisa pública numa hora dessa? Onde fica a seriedade do gestor público numa hora dessa? Isso me incomoda. É isso que me faz conclamar as pessoas sérias a participarem da política. Faria Lima está ouvindo com atenção aí. Exatamente. Nos chamaram para viver Alice no País das Maravilhas. E agora, dentro desse ambiente, esse clima agora de eleição, eu acho que estão fazendo todo o possível para preencher aqueles números que foram apresentados a nível de rede nacional, de feitura de classes e tudo. O processo
que a crise que nós vivemos hoje é uma crise moral, é uma crise de comportamento, não é uma crise ética, é uma crise de comportamento. A moral é a prática dessa ética, né? Então, é falar a verdade, enfrentar a realidade, é o que nós exigimos de todo governante. Agora, a educação é o processo em que você vai incutir valores nesses jovens e deve começar realmente na mais tenra idade. E se já começa dessa maneira, com as referências para a própria criança de um ambiente sem verde, de um ambiente, entende, sujo, de um ambiente, entende, degradado, isso já cria um condicionamento dentro da própria cabeça da criança, que é uma projeção de futuro do que vai acontecer. Com o orçamento que a cidade de São Paulo tem, o vereador pode nos dizer, está em algum... Quando eu tive a oportunidade de participar da administração pública, o orçamento da cidade de São Paulo era de $1 bilhão. Hoje, se não me engano, chega a mais de 15 bilhões de dólares, é isso? É 52 bilhões e ainda sobraram 8 do ano passado. É um absurdo, então, com tanto dinheiro, você não escolher 60 as prioridades. bilhões de reais. Quem tem mais de uma prioridade, quem planeja e pinta arcos do futuro, entende, está completamente perdido dentro dessa... Tem prioridade, quem tem mais que uma não tem nenhuma. Se a prioridade é a educação, vamos investir na educação, vamos dar para essas crianças um ambiente agradável, um ambiente que eles possam realmente ter referências mais positivas para a caminhada pela vida daqui para frente. Capês. Eu acho que no Brasil falta seriedade com um projeto educacional contínuo, planejado e de longo prazo. Nós queremos consertar as deficiências do nosso sistema educacional começando pelo telhado. Ou seja, vamos criar vagas e cotas nas universidades, sem nos dar conta de que muitas vezes aquele aluno estudante que está chegando à universidade por meio de uma política de cotas, ele não tem condições de acompanhar o estudo no mesmo nível dos seus colegas e continuará depois, caso consiga se formar, com déficit de aproveitamento no mercado de trabalho. Tem que se começar pela creche, lá embaixo, com ensino em período integral. Ensino integral, 2 períodos, manhã e tarde, com ensino de qualidade, professores bem remunerados. Você tem 160 mil crianças aguardando vagas em creches. Isso depois vai se criando, esse déficit vai se acumulando, pois aguardando vaga em escola municipal, escola estadual, aguardando vaga ou ensino de qualidade nestas mesmas escolas. Eu quero saber aonde está o governo federal nesse momento. Porque onde estão os recursos que a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo mandam em termos de recolhimento de tributos para a União e só retornam em 10%? Nós estamos trabalhando para manter o quê? Então eu pergunto onde estão esses recursos. Estou vendo muita promessa de campanha, muito discurso, muita fala que vai fazer, não vai fazer. Por que não faz agora? Por que não fez? Por que o governo federal deixou a cidade de São Paulo na mão e não enviou recursos para que fosse feito investimentos, por exemplo, numa área tão sensível como essa das creches para as crianças? Só faço uma observação. O Capês, não é que deixou a cidade de São Paulo na mão. O governo federal deixou o país na mão. Porque nenhum projeto nesse governo federal tem se tocado à frente. Isso que me causa espécie, isso que tem me incomodado demais. São Paulo só está caminhando porque tem no governo do estado uma condição de ter as suas próprias pernas. Porque fora isso, o que me incomoda é a incongruência e a falta de seriedade. O ex-diretor da Petrobras já admitiu devolver 70 milhões de reais que ele admitiu ter roubado para os cofres da União. Quantas creches já não conseguiríamos construir com esse dinheiro? Então, é uma questão de nós também enfocarmos. A cidade, o prefeito Fernando Haddad, ele tem suas limitações orçamentárias. Cadê o governo federal que não vem com o aporte dos recursos necessários para a cidade de São Paulo? Você está acompanhando Gente que Fala. Conosco hoje o procurador de Justiça, deputado estadual reeleito, filiado ao PSDB, Fernando Capês, o vereador Abuani, o economista José Roberto Faria Lima, o delegado Alexandre Zaquir. O Capês, mais um torcedor morto em briga de torcida, não sei nem se é briga de torcida, não dá para chamar de torcedor, né? Não, são marginais, desqualificados, o tratamento, eu já venho dizendo, os caras que eu processei no início dos anos 90 estão andando de bengala, tem uns que são até avós já. Certo? Tem um que me agradeceu, abraçado com o filho,
um ex-presidente de torcida organizada das mais violentas. Falou, doutor, se não fosse o senhor, eu não estaria vivo. É claro que o Ministério Público, no início dos anos 90, teve uma contribuição fundamental para a redução da violência das torcidas organizadas de futebol. Quando nós fechamos as torcidas mais violentas e tiramos elas dos estádios por 8 anos. Só retornaram porque o 2º Batalhão de Choque, a Polícia Militar, recomendou que fossem recadastrados e retornassem. Agora eu venho dizendo o seguinte... Retorna para isso? Eu estou já me tornando repetitivo, essa aqui é só uma tragédia anunciada, até a próxima que vai ocorrer. Eu venho repetindo, enquanto nós não criarmos uma estrutura investigatória de polícia judiciária, um órgão de polícia judiciária, precisaria ser um departamento de polícia, uma divisão pelo menos, especializada, com delegados de polícia especializados, com investigadores treinados, com escrivães, trabalhando em sintonia com o P2, que é o Serviço de Policiamento Velado da Polícia Militar, trabalhando em sintonia, em harmonia, sem competição, sem brigar uma instituição com a outra, com o Ministério Público. Então, forma uma força-tarefa permanente. A lei do crime organizado, que é a lei 9.034 de 95, tem vários instrumentos que estão à disposição. Essa polícia judiciária estruturada, móvel, agindo em sintonia com a Polícia Militar rapidamente e com o Ministério Público, só servidores públicos vocacionados, aqueles que gostam do que fazem, que estão preocupados em coibir a violência e não brigar uma instituição com a outra. Gente vocacionada, trabalhando de maneira integrada, você conseguiria monitoramento de redes sociais, para se antecipar aos eventos, infiltração de agentes, para acompanhar e prender em flagrante no momento mais adequado para a investigação, interceptações telefônicas, agindo em conjunto e monitorando e acompanhando essas torcidas. Ali não houve escolta, então a torcida pediu para fazer escolta, não teve escolta, já é uma falha. Quando tem um departamento permanente acompanhando, discutindo, em sintonia, trocando ideias, quando não fica a decisão nas mãos de uma pessoa só, você tem muito mais chances de obter resultado. Deputado, então, o senhor é procurador de justiça, o Zakir é delegado. É possível fazer isso que ele está descrevendo aí? No modelo que nós temos hoje de segurança pública, não. O que eu ressalto aqui, a observação que o Capês fez, ela é perfeita do ponto de vista técnico, não há reparo nenhum. O Capês ele tem se demonstrado ao longo da sua história profissional como um sujeito que se depreende muito no estudo, é extremamente competente, todos os resultados dele demonstram isso de uma forma muito clara. Agora, o que eu preciso ressaltar aqui, Capês, é que no modelo que nós temos hoje, tudo que você disse, ele, do ponto de vista prático, da sua execuibilidade, na hora de você colocar tudo isso em ação, ele encontra barreiras hoje, que são barreiras que se demonstram intransponíveis. Por quê? Por conta do modelo, por conta do modelo que nos é apresentado hoje. Não só o modelo da instituição por si só, das instituições que têm que interagir de forma harmônica, de forma a cooperar pelo bem da sociedade. Não só também pelo modelo legal que nos é apresentado hoje. Quando a gente fala em fazer interceptações telefônicas, em fazer infiltração, em você ter o modelo do flagrante postergado, que é a possibilidade de você acompanhar uma organização criminosa, como o Capês já me deu aula sobre isso. Nós estamos falando na década de 90. O Capês foi meu professor. Então, ele tem um conhecimento técnico que há de ser ressaltado. Agora, Capês, isso se distancia demais na hora da execução dessas atividades. Quando eu passei no concurso de delegado de polícia, só faço um parênteses aqui, não vocacionado. Eu nunca fui vocacionado. Eu passei por acaso no concurso de delegado de polícia. Você é um delegado vocacionado. Mas, não, eu me apaixonei pela profissão. A minha vocação não era essa. Eu me apaixonei. Eu acho que o que a gente tem que trazer hoje são profissionais sérios, competentes e dedicados. Você tem que atender às suas expectativas e corresponder àquilo que é previsto na legislação. Quando eu comecei a trabalhar em plantões, Zancopé, eu vi a realidade, ela é impossível de ser cumprida. Você tem hoje em São Paulo, por exemplo, 500 furtos e roubo de veículo por dia, e que se eu usar toda a tecnologia para detectar estes crimes, eu precisaria de um efetivo de 36 mil homens para poder fazer a apreensão e a recuperação de cada um desses carros todos os dias. Só fazer uma contribuição. Isso trabalhando 24 horas por dia. Só uma contribuição. E só um tipo de crime. Veja, eu acho plenamente possível e fácil de ser executado.
A questão que se coloca é, não, mas nós não No podemos modelo que nós despender, temos hoje, nós não não. podemos despender uma estrutura como essa por causa de futebol. Esse é o engano, porque estes marginais que estão nas torcidas organizadas estão envolvidos em organizações criminosas como o PCC, estão envolvidos em tráfico de drogas, são latrocidas, são assaltantes. Você acha que uma pessoa que sai domingo para ir à rodovia Anchieta com o propósito de matar torcedores do outro clube são torcedores comuns? É ingenuidade pensar isso. Se nós começarmos a fazer esse tipo de Mas trabalho, então, Capês, muitos, desculpa. não, só para completar, muitos mandados de prisão vão ser cumpridos. Muitos criminosos que estão praticando crimes durante a semana e vão torcer pelos seus clubes vão ser encarcerados. Isso pode ser feito, é uma questão de nós conscientizarmos e cristalizarmos uma vontade nesse sentido. Não, é assim, eu quero deixar bem claro uma coisa, Nancupé, não é que eu discordo do que o Capês falou. Não, eu Eu entendi. concordo. por isso Não, a eu também colocação. compreendi, O eu que estou eu acho, colaborando, não há é por isso- discordância aqui. O que eu por isso acho que eu é que perguntei não se se é- executa isso. Não se esse tem é o meu hoje questionamento. meios para execução Havendo disso. vontade de executar, é execuível. Isso que eu Você quero acha dizer. que o Não PCC com o modelo impede que nós seja temos. executado isso? Não, não é isso. Eu O não próprio acho, não. Estado impede isso. O então, próprio mas, Estado será impede que existe isso alguma diante dos números que influência? estão apresentados. Não, Entende desses marginais? nós Pode ser Será precisamos, que esse crime organizado já não está como metástase tomando conta da estrutura nós precisamos política? romper, acho que o ponto de concordância com o Zaqueiro é o seguinte, nós precisamos romper com o modelo tradicional e Aí eu burocratizado concordo que a de gente segurança começa a pública. transformar isso em Como é algo que você viável. combate a criminalidade? Você precisa de unidades móveis. Esses departamentos grandes, estanques, Capês, que funcionam como repartições Capês, públicas, eu entendo têm que se transformar em exatamente- unidades móveis de sistema Eu de entendo- força-tarefa. Entendo o que você descreve. Não é? Agora, o meu questionamento é por isso que eu fiz a pergunta ao Zaqui, que é delegado. Só Zé trazendo Copé, outros você acha que é números, Zé exequível Copé. um promotor com computador ter fechado as torcidas e para... Tudo é exequível, mas é só não, se arregaçar, não, Capês. meter a mão na massa. Capês, em hipótese alguma, desvalorizando. Muito Não, pelo não. contrário, valorizando a sua Perfeito. atitude, mas a sua atitude pontual, ela teve uma repercussão pontual. Sim, Tanto mas é que o problema ele acabou se perpetuando, É ele verdade. retornou hoje e hoje é uma realidade que nós Não, o que eu vivemos. estou querendo dizer é o seguinte, O que eu- se só- cada só um pra- fizer bem só pra- feita a sua parte, não dá. acreditando... Eu vou te mostrar o cara- por que não dá. Eu vou te mostrar por que não dá. Diante dos números... Não, ó, Zancopé, só uma observação. Só uma observação. Hoje, o número de esclarecimento que a dupla de policial brasileiro tem como algo sendo possível e viável, é próximo do número do que a dupla de policiais de Nova York e de Londres Sim. executam. O que nós temos hoje é uma avalanche de crimes, é um processo endêmico de crime e que torna impossível essa execução. 1000 crimes Porque nós agimos violentos. sempre na repressão, você tem que se Exatamente. antecipar o fato. Exatamente. A inteligência tem que impedir eu que só- ocorra o crime. A gente só tem que lamentar, né? Porque quem sofre com tudo isso é a sociedade, é o torcedor apaixonado, é a família que não leva, que não pode ir a um estádio. Porque você vê só, uma pessoa que vai assistir um jogo de futebol e sai armado para isso, porque houve um baleado, né? Então realmente é se lamentar mesmo. E o caso é grave, conforme o Capês comentou aqui, e vai continuar acontecendo, né? Isso vai continuar acontecendo. Se a gente não se antecipa ao fato, a gente vai estar sempre na segunda-feira comentando a tragédia do domingo. E você só se antecipa ao fato, se antecipa ao crime, se você instala um organismo móvel, ágil, que atue com inteligência, com informação. Então, veja bem, não há, na verdade, entre o Zakir e eu, não há discordância nenhuma. Nós concordamos que tem que ser feito um trabalho antecipado, prévia de inteligência, que tem que ser feito com unidades móveis, com instrumentos que a legislação permite. O que há talvez eu esteja um pouco mais otimista do que você. Não é nem- Você tinha só um computador naquela época que você trabalhava? É o meu computador, Não, a minha estagiária, oficial de promotoria e eu. Aí Só uma observação. o procurador-geral de Justiça disse, você vai além tomar disso- providências. Eu falei, bom, vou fazer o que eu posso fazer. Fiz bastante. Além de ter só Tem o um computador, tá bom, só o computador, só a estagiária, o Capês tinha algo que se chama garantia institucional, inamovibilidade, vitaliciedade, redutibilidade de vencimentos e a possibilidade dele por si representar uma instituição toda. Então, mesmo sendo uma atitude pontual e individual, a atitude dele repercutia do ponto de vista social. E aí, Zancopé, eu faço só essa observação, o que nós precisamos repensar é o nosso modelo.
Você está acompanhando Gente que Fala, hoje com o Procurador de Justiça, deputado estadual eleito Fernando Capês, reeleito, vereador Abuane, filiado ao PV, o economista José Roberto Faria Lima, o delegado Alexandre Zaquir. Voltaremos em instantes. É importante que as pessoas tenham a consciência de que é preciso reciclar. A prática é o mais importante, essa transformação, essa mudança na vida das pessoas. A ideia das estações de reciclagem surgiu em uma das nossas fábricas. Inicialmente, só os funcionários levavam os produtos recicláveis para as cooperativas. A ideia deu tão certo que logo a Unilever foi buscar um parceiro e encontrou no Pão de Açúcar uma vontade pioneira de levar esse benefício para os consumidores. A parceria começou em 2001. A ideia era que a gente conseguisse conscientizar esses consumidores da importância da educação ambiental. Nas estações de reciclagem são coletados papel, plástico, vidro e metal. Além disso, também se coleta óleo de cozinha usado. É a melhor coisa que fizeram. Lá vou colocando e na hora que encher o saquinho eu venho aqui e trago. É o consumidor que tem que ter a consciência de que forma que ele quer descartar o seu lixo. A gente está sempre poluindo, mas é o mínimo para ajudar o nosso planeta Terra, né? Esse conteúdo coletado nos pontos de entrega voluntária são doados para as cooperativas de reciclagem. Aqui é o primeiro passo. Nós já separamos basicamente o material. E ao chegar esse material aqui na central de triagem, é um processo muito mais rápido que facilita o trabalho de todo mundo. Se ele já chega separado, a gente não tem que levar ele para a esteira. Ele chega do caminhão e a gente já separa, prensa e vai para a venda. A gente consegue levar diretamente para as indústrias, fazendo com que o ciclo de vida desse material dure cada vez mais tempo. Anualmente, o programa conta com uma arrecadação de mais ou menos 12 mil toneladas de materiais recicláveis. Aproximadamente a metade do que nós coletamos hoje vem das estações de reciclagem. Por meio da comercialização desses materiais, essas 38 cooperativas de reciclagem acabam beneficiando mais de 9 mil pessoas, direta e indiretamente. Pessoas que antes estavam excluídas da sociedade, hoje elas estão se reintegrando através das centrais de triagem. E tudo começa na estação de reciclagem. Além de ter o meu trabalho, né, para a minha renda própria, eu sinto que estou colaborando com o próprio planeta. Hoje, graças a Deus, eu estou pagando meu apartamento, meu esposo já fez a faculdade, hoje ele é formado e eu estou no caminho. A conscientização do consumidor é o nosso foco, para que cada vez mais a gente aumente esse volume e ajude mais pessoas. A consciência não só recicla lixo, não só recicla resíduo, ela recicla pessoas. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Você está conosco acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. E já nesta semana voltaremos ao meio-dia habitual do Gente que Fala há 14 anos. Não é? Conosco hoje o Procurador de Justiça Fernando Capês, vereador Abuani, o economista José Roberto Faria Lima, o delegado Alexandre Zakir. Vereador, tem aqui uma denúncia tua de demissão de cobradores de ônibus, demissão ilegal de cobradores de ônibus. É isso mesmo? Zancopé, notícia toda, mas eu já queria iniciar aqui lendo a Lei 13.207 de 2001, que no artigo 1º, os ônibus que integram o Sistema de Transporte Coletivo Municipal de São Paulo deverão ter, no mínimo, um funcionário além do motorista, para fins de orientação, auxílio ao usuário, além da cobrança da passagem, quando for o caso. A função desse segundo funcionário, nós podemos classificá-lo como cobrador, tem estabelecido na lei a sua função. Assistir o motorista nas atividades necessárias, evitar a evasão de receita, trocar bilhete de passagem ou acionar o validador mediante o recebimento dos valores da tarifa para possibilitar o transporte de passageiros, que não tenha adquirido o bilhete. Bom, o que eu estou dizendo é que existe uma lei em vigor na cidade de São Paulo que obriga a presença de cobrador em todo o sistema de transporte coletivo. Sistema de transporte coletivo, sistema estrutural e local. Empresas de ônibus e cooperativas. Temos aproximadamente 11 mil transportes coletivos por empresas e aproximadamente 6 mil por cooperativas. A sua denúncia é com relação a uma portaria que teria desrespeitado essa lei. O secretário de Transporte da cidade de São Paulo publica uma portaria autorizando a demissão dos cobradores. Porém, como assim? Autoriza-se a circular sem a presença dos cobradores. As cooperativas, praticamente todas, e agora já deu início nas empresas, através da empresa Sambaíba, que não tem mais cobrador. Então, falando de uma demissão em massa. Deixa eu ver se demissão em massa. Não, o negócio é muito interessante, né? O senhor está dizendo que é uma burla da lei, né? Tem que ter um motorista e um auxiliar, que no caso é o cobrador. Aí uma portaria autoriza os ônibus a circularem sem esse auxiliar de motorista. Na realidade não são os ônibus, são as vans, né? Os mini-ônibus, né? Os mini-ônibus. Mas agora também começou nas empresas, né? Na Sambaíba. A denúncia dele é que isso são muito bem feita, bem feita. Não, mas o que se alega o secretário... para mexer nessas coisas. O que o alega o secretário é que hoje 3% apenas dos valores entram... fazem dinheiro, em espécie. A maioria tem bilhete único. Mas nós não podemos esquecer que o cobrador, ele auxilia o motorista, ele auxilia o deficiente físico, ele presta informações ao passageiro, ele também presta orientação a passageiro e auxilia o motorista, conforme falei, né? E lembrando também que passa o troco. Abuani, quer dizer... Isso não é pressão das empresas de ônibus que não querem que as micro-ônibus e vans tenham um sistema parecido com o deles? Portanto, quer que tire o cobrador, quer que põe uma porta só, não põe uma porta de entrada, uma porta de saída. Quem paga com isso é a população, porque nós não temos um sistema de transporte coletivo eficiente, de maneira que vamos organizar aquilo que é possível, que está ao alcance e disposição. Eu quero recordar Ou bem rápido. Desorganizar o que já existe. É que o Ministério Público determinou que todos os funcionários de cooperativas fossem registrados. Foi firmado um TAC e, ao longo do tempo, seriam registrados, com uma multa milionária para as cooperativas que tinham esses funcionários sem registros em carteira. O que me assusta é isso. Porque isso é previsto na lei. Sim. O Ministério Público tem que determinar o negócio desse. Exatamente. Determinar que cumpra a lei. Exatamente. Então, o que aconteceu? Com isso, com o registro, houve um custo maior e houve uma pressão das cooperativas em cima do secretário. Aí o secretário falou assim, então vamos fazer o seguinte, demite os cobradores. E ao invés de dar um repasse adequado, porque o cooperado ele ganha R$1,15 dos R$3 que se paga na passagem.
1,20, 1,40. Ao invés de dar um repasse adequado, manda embora o pai de família e nós temos aí uma demissão em massa no sistema de transporte, desrespeitando a uma lei. Uma portaria inovando, alterando uma lei. É um absurdo que está acontecendo na cidade de São Paulo. Faria Lima. Eu acho, pessoalmente, que o sistema é péssimo. O sistema, entende, é terrível. Eu acho que não vai se resolver o problema do sofrimento da população comprando tinta vermelha para fazer faixa nas ruas. Entende? Isso é um aspecto. Segundo, que se houver uma evolução tecnológica que amanhã venha permitir que o motorista possa dirigir sem a necessidade de um segundo homem, que se dê um prazo para que isso venha ser adaptado e que se modifique basicamente a lei. Nós temos 14 mil leis em São Paulo. Eu me lembro quando meu filho foi vereador, durante 3 mandatos lá na Câmara, ele discutia comigo a ideia de fazer uma consolidação das leis. Das 14 mil, poderia se consolidar em 44 códigos. Porque o povo não é obrigado a ficar, entende, decorando. Porque o tal alemão, o Alzheimer, entende, afeta as pessoas. E você não tem condição de ficar decorando 250 mil normas jurídicas, não sei quantas portarias que têm efeito superior, inclusive, à lei. Então, que se dê um prazo e que se modifique a lei. Agora, é um absurdo, entende, que um secretário, utilizando, entende, dessa situação meia neblinosa, meia cheia de névoa, utilize uma portaria para beneficiar... E o mais grave, na minha opinião, de tudo isso, Faria Lima, o mais grave em tudo isso, Faria Lima, é o exemplo que o Estado está dando para a sociedade. Se ele mesmo não cumpre a legislação, como ele pode querer exigir que a sociedade venha cumprir as normas? Isso que incomoda. Onde está a seriedade? É não enfrentar o problema. Onde a falta de seriedade hoje com que se tocam as coisas públicas é que me incomoda e que tem incomodado a sociedade inteira. Por isso que tem lei que pega e lei que não pega. Que absurdo e lembrando o Estado não cumpre. Como ele pode exigir que alguém venha cumprir? Acho que a Câmara Municipal ela foi desrespeitada. Porque se você faz uma lei e a lei, como falou o Zakir, não pegou, como não pegou? Vocês têm mandato popular para representar a população e fazer as leis municipais. Pegou sim, até porque existe a presença dos cobradores. O que se sabe é uma arbitrariedade ao que está acontecendo. É uma arbitrariedade. Mas o próprio Estado desrespeita. Exatamente. Lei que pega, lei que não pega, mas é o costume de descumprir a lei. Exatamente. Esse termo, né, eu não aceito. Essa lei não pega. Não se cumpre vergonha. A lei. A lei não é cumprida. É um absurdo na sociedade. Isso. É um absurdo. Ficar o sabor dos acontecimentos, dos interesses. Nós estamos no período eleitoral, esse processo fica mais acalorado. Exatamente. E viu, Zé Compé, lembrando, agora tem que executar a multa também, né, Capês? Porque põe a pena, aí o cara não cumpre a lei, o Estado não cumpre a lei, a Prefeitura não está cumprindo a lei. Doutor, e quem dirige cobra, tira a sua atenção. E isso é infração de trânsito. Fica mais tempo parado no ponto de ônibus, aumenta o trânsito. E dirige com falta de atenção e cuidados indispensáveis de segurança do trânsito, se trata de uma infração. Né? E a partir do momento que eu passo o troco, tiro a mão do volante. Então existe uma série de infrações que estão previstas no CTB. Né? E isso vai prejudicar. Mas o fundamental foi o que eu disse o Zakir aqui, é exatamente isso. O próprio governo não cumpre a lei. Fica ao sabor de um déspota esclarecido, que fica ocupando algum espaço dentro dessa estrutura e define as coisas ao sabor dos acontecimentos. Quer dizer, estamos numa eleição. Quer dizer, eu tenho uma mente mais... a gente fica sempre pensando, o que estará realmente por trás disso, nesse momento? Por que foi exatamente agora? Realmente a gente está vivendo um momento aí, sabe, arbitrário na cidade de São Paulo em razão dos cobradores de ônibus. E nós temos que cobrar das pessoas que têm poder para poder fazer com que essa arbitrariedade seja punida. Meu Deus. Continua, Zakir. Nós temos que exigir que se cobre isso. É que no programa hoje, nós temos essa história de 2 leis que não pegam, né? Prefeitura credencia creches contrariando uma lei dela e aqui demite cobradores contrariando uma lei da própria prefeitura, uma lei municipal. Então, são 2 leis abordadas no programa de hoje que nós usamos o termo que não pegou, Capês. 2. Triste isso, né? Vocês como legisladores... O Getúlio dizia lei, ora lei. Isso na Assembleia também acontece. Leis que estão na Assembleia, que não são cumpridas. Precisamos começar a fazer o poder legislativo se fazer mais presente na sociedade, se fazer respeitar mais a sociedade. E depende muito de nós, legisladores, nos impormos
pelo lado da legitimidade, da constitucionalidade e fazer respeitar aquilo que nós votamos. É por isso que o país vive esse momento triste, em que a falta de credibilidade internacional nos atinge. Porque a instabilidade jurídica, entende, é evidente. Quem é que vai trazer investimentos para cá se amanhã um déspota esclarecido desse, em alguma escala do governo, toma uma decisão qualquer? Lima, a insegurança jurídica é o mal do século XXI em nosso país. É isso, principalmente, que está afastando os investimentos, está afastando os investidores, os empreendedores no nosso país. Tudo nós criamos uma polêmica jurídica. Primeiro, descumprimos a lei. Segundo, criamos polêmicas jurídicas, tudo vira um caso judicial que demora para ser resolvido. Você tem, às vezes, um empreendimento que você vai fazer, o empreendimento é aprovado na prefeitura, tem os laudos favoráveis, começa a ser feita, é feita publicidade, vendidas as unidades, começa a se erguer aquele empreendimento, de repente surge uma polêmica sobre um vício na tramitação formal do projeto que autorizou, enfim, ou no decreto, e aquilo vira uma polêmica, as pessoas deixam de investir, ou nós fazemos um meia-culpa, e todos nós que temos voz de comando, somos formadores de opinião, começamos a discutir essas questões, ou então realmente vai ser difícil para o Brasil alcançar aquele patamar a que está destinado pela sua grandeza, pelos seus recursos naturais. Acho que é importante só fazer uma observação, porque o Capês brilhantemente ressaltou aqui a importância do Poder Legislativo nesse aspecto. E aí, Capês, independentemente de eu não ter votado em você, até porque eu pleiteava também. Você confiava num outro candidato. Foi pela primeira vez que ele não votou, viu? Deixar claro. Eu confiava num outro candidato. Confiava num outro candidato. Eu confiava um pouco mais em mim, eu votei em mim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, Capês, hoje você me representa também. Então, é conclamar, concitar, não só a você, mas também a todos os legisladores que cumpram um papel que o legislativo tem e que tem sido muito pouco exercido, que é o papel de exigir dos nossos representantes do Executivo o cumprimento das normas, utilizar as prerrogativas que lhes são dadas, que são prerrogativas legais, prerrogativas de tanto do ponto de vista da prática de crime material, como também do delito de opinião, utilizar isso para que possa, de uma forma firme, veemente, representar toda a sociedade e cobrar do Executivo o cumprimento das normas. Precisa-se ter força, firmeza, não digo falta de educação, não digo treslocado de uma forma insana, mas cobrar do Executivo o cumprimento das normas. Ouvintes que já estão participando diretamente conosco, João da Lapa, serviço de transportes de ônibus na cidade de São Paulo é privatizado. Que poder tem a prefeitura de demitir cobradores? Vereador, privatizado? Bom, sistema de transporte privatizado... Só se foi em razão da antiga CMTC, né? A CMTC não existe mais. Não existe mais, foi privatizado de uma certa forma. Agora, quanto à demissão de cobradores, é totalmente ilegal. E lembrando, houve um subsídio agora de mais de 1 bi e 700 milhões para o sistema de transporte. Quer dizer, praticamente quase dobrou. E eu pensando que ia reduzir o custo da passagem, porque a partir do momento que eu demito o cobrador, eu tenho um custo menor. Acho que informar o nosso ouvinte, o João da Lapa. João, na verdade a prefeitura não demitiu, ela baixou uma portaria tornando facultativa a existência do cobrador e aí abriu as portas para que as empresas demitam. Acho que essa é a dúvida dele. Eu acho que não é nem facultativo, porque uns mini ônibus novos já estão com o validador ao lado do motorista. Ao lado. A caixa de troco ao lado do motorista. Então, quer dizer, acaba-se o cobrador. Esta é a finalidade da cidade de São Paulo, acabar com o cobrador. Mas existe uma lei em vigor, nós temos que respeitar a lei, e é isso que eu venho questionando. Como é que é a lei, ora a lei, não é isso? O Getúlio já dizia. É só fazer uma propaganda própria. Quando eu cheguei na Câmara, primeiro eu quero dizer o seguinte, que eu me sinto muito reconfortado de ter uma geração de políticos como você, como o senhor vereador e como os aqui, entende, nos representando. Quando eu cheguei lá em Brasília, o Poder Legislativo sempre teve de cócoras em relação ao Poder Executivo. Sempre. É preciso que haja essa altivez do Poder Legislativo de fazer basicamente aquilo que o povo exige da gente, quando a gente ocupa um cargo legislativo. Ser o tambor para repercutir os anseios e as vontades populares,
Isso está acontecendo hoje? Fazer ecoar a voz das pessoas. Ou são as redes sociais que fazem isso? Fiscalizar o executivo, quer dizer, com poucas exceções, quer dizer, como, por exemplo, a do vereador, é muito pouco feito hoje, entende? Essa fiscalização do executivo, os tribunais de contas e tudo. E o Tribunal de Contas é um órgão acessório do Poder Legislativo, teria condição de fazer com que houvesse uma fiscalização muito mais... E criar leis. Mas quem é que cria leis? São as MPs. Quem é que cria leis? É o Ministério da Fazenda, são os outros ministérios que baixam essas portarias e estão criando leis. E criando esse manancial. Só para fazer o recall. Quando eu cheguei lá, eu era o único deputado que entendia alguma coisa de computador. O Petrônio Portela e o Pereira Lopes me chamaram para implantar o Prodazem. Eu implantei o Prodazem em 1971. Você não era... Não, você já tinha alguns aninhos de vida. Não sei se era nascido, acho que não me recordo. Você veja o seguinte, essa proposta da redução e da consolidação da legislação, eu fiz para ele, muda. 250 mil cabem em 5 mil. Você só modifica modifica o comportamento, não? A atitude, o roteiro, o workflow. Você modifica o seguinte, os parágrafos são o seguinte, revogue-se dispositivos em contrário e essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Acredito que até hoje seja assim. Então, é um absurdo. Vamos revogar aquilo que tem que ser revogado. Uma vez consolidado, você consolida, revoga-se o parágrafo tal da lei tal e você mantém um conjunto de leis. Quer dizer, essa situação que você descreveu, dessa demora para qualquer tipo de julgamento, que faz com que a justiça seja uma injustiça. Se bem que lá o juiz não está lá para fazer justiça, ele está lá para fazer cumprir a lei. Ele faz para cumprir a lei, quer dizer, o desafio que vocês têm lá na polícia. A polícia não pode agir da forma que deveria agir, o que o povo deseja que haja. Por quê? Porque existe um calhamaço de legislação completamente ultrapassada e que precisa ser revista. Capês, Márcia Siqueira das Perdizes, parabéns pela ampla votação. Queria saber se o senhor é a favor de uma CPI para investigar o cartel dos trens do metrô e da CPTM. Não, porque é uma questão meramente requentada. CPI não é para requentar documento velho e desgastar governo para fins eleitoreiros. Tudo que está se falando desses cartéis são investigações que já constam do Ministério Público, investigações que estão lá há 5 anos, só aguardavam a vinda de documentos da Suíça, de autoridades envolvidas. Essas autoridades que estão envolvidas praticaram atos de desvio, ao que tudo indica, há cerca de 14, 15 anos atrás, estavam esgotando os seus recursos e mecanismos de defesa lá na Suíça, perderam todos os recursos, os documentos já chegaram para o Ministério Público, e o Ministério Público, com a mesma competência que investigou, ingressou com ações pedindo afastamentos, inclusive de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ingressando com várias ações. Ao longo dos pedidos de CPI que se arrastaram por esse ano, eu analisava os documentos que estão lá, já fazem parte de uma investigação técnica, seriam trazidos para a Assembleia, com a finalidade apenas de ficar aquela discussão, remendando o mesmo assunto, sem qualquer utilidade prática. Qualquer CPI, não importa contra quem, que se revelar útil em ser investigado, o CPI que tiver utilidade na sua investigação, qualquer irregularidade que o repute grave e que precise dos poderes de investigação próprios de uma CPI, terá o meu apoio, mas não ressuscitar defunto para fins eleitorais. Todos estão sendo já punidos e processados. E é por esta razão que esta CPI eu não aprovo. Mas não tenho rabo preso com ninguém. E tenho absoluta liberdade e autonomia para decidir, de acordo com a minha consciência, minha independência funcional e minha convicção. Quando for necessário investigar, com certeza apoiarei, não importa contra quem. Alexandre Zaquir, Mauro Rubens, salário inicial de um delegado federal é de R$ 15.370. Quanto é o salário inicial de um delegado paulista? Baixo. Muito baixo. Abaixo do quê? Bem abaixo disso. Incompatível com a importância muito abaixo. E a grandeza da função. É o muito penúltimo, triste. Né? O antepenúltimo entre os estados. Está entre os piores. Se não me engano, é o antepenúltimo na escala de...
Mas não na é só relação isso, não é só isso que tem incomodado a atuação da Polícia Judiciária aqui no estado de São Paulo. São outras coisas que também incomodam. É lógico, o salário é um dos pontos muito importantes que precisam ser ressaltados aí. Agora, existem outras coisas que precisam ser levantadas aqui, como, por exemplo, um plano de carreira, como, por exemplo, regras claras para promoções, atribuições bem definidas e a possibilidade de exercê-las à altura do que a sociedade espera dessa instituição, um fortalecimento institucional para que a gente possa cobrar dessa instituição o tamanho da importância que ela tem. Porque não há dúvida nenhuma que é uma instituição que faz parte desse modelo democrático, ou seja, ela está ao lado do Ministério Público, ao lado do Judiciário, ao lado do Legislativo, só que, do ponto de vista prático, não é assim que ela é colocada. Que a justiça seja feita ao governador Geraldo Alckmin, que foi reconhecido já, a meu ver, uma medida até desnecessária, supérflua, mas importante. Foi reconhecida a carreira jurídica por parte dos delegados de polícia, e isso deve abrir um precedente para que sejam feitos reconhecimentos importantes nesse mandato sobre a remuneração dos delegados. O modelo hoje encontra-se tão desgastado, e aí, Capês, por favor, não entenda como sendo uma crítica, mas em função do momento que nós vivemos. Porque eu aprendi nos bancos da escola e nos bancos do cursinho, onde o Capês me passou aula, dizendo que a Polícia Judiciária era uma atividade típica do mundo jurídico. Então, o fato dessa legislação vir à tona hoje, através das mãos do governador Geraldo Alckmin, não desprezando-a, não minimizando-a, mas reflete, mais uma vez, um momento de crise institucional que esta atividade se demonstra perante a sociedade. Ter que ter uma legislação para reconhecer aquilo que é próprio da instituição. Que já existe. Mas ela abre Faria as portas Lima. para um reconhecimento remuneratório. Faria também. Lima, Jaime do Jardim Bonfilholi, qual a sua opinião sobre candidatos da chamada direita e vários outros da chamada bancada da bala que foram amplamente votados com expressiva votação? Aí ele cita o nome de um deputado eleito no Rio de Janeiro com 480 mil votos. É um deputado que foi eleito no Rio de Janeiro e cujo filho também foi eleito em São Paulo. O Bolsonaro. É, o Bolsonaro. Eu acho que a eleição se divide em eleição do caminhão e eleição da opinião. Eleição da opinião é aquela em que você capta e traduz a opinião que está vigente e que mais incomoda a população. Nesse momento nós sabemos que a insegurança, a sensação de segurança em São Paulo é um absurdo. Você sabe, eu já te contei essa história, minha filha é coronel da aeronáutica. Ela não pode usar arma. E o bandido deu um tiro nela, entende, a 3 metros de distância. Isso é um absurdo. Você não pode, isso no Campo Belo, você não pode andar à noite com isso. Então, essa eleição era uma eleição de opinião. Vários candidatos foram eleitos, infelizmente o Zaquir não conseguiu, porque ele é brilhante, entende, dentro dessa venda, como no passado, o Erasmo Dias já foi eleito nesse sentido. A sensação de Quer segurança. dizer, quando você tem um momento de opinião, você consegue. Hoje eu estou no jornal como integrante da bancada da bala. Da bala, eu mas acho que que, tipo? eu acho que é limitar um pouquinho o meu mandato. Está no jornal. Não é limitar, Capês, pelo amor de tudo. Interprete isso, interprete isso e reaja a isso, Capês, porque isso é desprezar e menosprezar a sua função. Exatamente. Bancada da bala, meu amigo, é tudo aquilo que a gente não precisa nessa sociedade. Agora, voltando, então, você tem a eleição da opinião e a eleição do caminhão. A eleição do caminhão você enche de recursos e sai distribuindo e comprando consciências por aí. Então, eu acho que o povo está muito bem representado com o Tiririca, com os outros, porque a Assembleia Legislativa é um espelho. Você olha no espelho de manhã cedo e diz, poxa, minha cara está horrível, me traz um outro espelho. Não é assim que funciona. Então, o Brasil está muito bem representado. As pessoas e se está hoje com essa composição, foi você que está aí, que escolheu. Quem elege os políticos é a O população. registro Prêmio Bibi Ferreira. A AltV transmite amanhã às 10 da noite com exclusividade especial sobre a entrega da 2ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, que celebra as melhores produções do teatro musical brasileiro. A cerimônia ocorreu na semana passada no Teatro São Pedro, contou com a cobertura especial da equipe do Gente que Fala, com entrevistas, exibição das apresentações e muito mais. Não perca amanhã, 22 horas, na AltV, www.altv.com.br.
altv.com.br. Fernando Capês, grato pela presença no Gente que Fala. Obrigado e pela companhia do Abuane, do nosso Faria Lima, do Zakir e as suas Ancopé. Beijo na Zenildo, um abração no Fausto Camões e toda a equipe. Abuane, grato por ter participado do nosso Gente que Fala. Também foi para mim uma satisfação, um prazer estar aqui presente e com essa bancada renomada aqui. Faria Lima, bom sempre. Não vou dar beijo em vocês, Ancopé. Vou dar beijo na Zenilda. A minha loira favorita. Beijo em você, o que é isso? E um abraço do Fausto. E a você que está aí cumprimentando toda a bancada aqui, a você que está uma bela início de semana. Zakir, Alexandre Zakir, muito bom tê-lo aqui, parabéns. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado pelos elogios, pela oportunidade de discutir aqui temas relevantes com vocês, obrigado pelo prestígio aí da audiência e o beijo, Faria Lima, nós vamos disputar junto a hora que terminar com a Zenilda ali. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camões e a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, logo após o horário eleitoral. Na sequência Trianon, Marcos Calazans. Grato.